Seu filho te desafia em tudo? Grita, esperneia, parece que não te obedece e a coisa está só piorando? Você já parou para pensar que isso pode ser algo além de uma simples birra? Pois é, meu nome é Riso, médico pediatra. Hoje a gente vai esclarecer uns pontos que geram muita confusão, tá? Entre birra e o transtorno desafiador de oposição, né? Que é o TOD, né? O que na verdade é o TOD? O que é o TOD? O que é a birra? Qual o papel dos pais nisso tudo? Será que é por conta dos pais que a birra piora? Ou mesmo é por culpa dos pais ou responsabilidade dos pais que uma birra, sei lá, pode transformar em um TOD? Será que o TOD é, na verdade, uma birra mais severa, mais grave? E qual fator, ou na verdade, quem que pode contribuir para que uma birra se torne um grande problemão, mesmo não sendo nenhum tipo de doença, transtorno, tá? Nós vamos falar aqui agora então disso, tá? Vamos começar então esclarecendo essa questão de transtorno, né? O TOD, esse T é de transtorno. Para ser transtorno, pessoal, minimamente, tá? A gente tem que ter um estudo de estruturas. Nós vamos ter alterações de estruturas cerebrais. Podem ser áreas cerebrais, pode ser no funcionamento, pode ser os receptores ali que estão... Toda aquela circuitaria, né? Alguma questão, algum problema vai estar ali. Pode ser ligado também à genética, pode ser com relação a uma gravidez com uso de, enfim, substâncias, medicações, etc., né? Isso pode afetar aquelas áreas. Se as áreas estão assim afetadas, bom, primeiro que essa questão vai ser mais persistente, mais severo, né? Não é simplesmente um comportamento, né? Como birra, um comportamento ali naquele ponto, né? O comportamento que a criança manifesta é simplesmente em resposta a um monte de coisa que está acontecendo ali no cérebro dela, né? Essa é a grande diferença, né? E óbvio, né? Vai afetar muito o funcionamento da criança. Quando eu digo funcionamento da criança, é muito simples. Como é que essa criança funciona em casa e como essa criança funciona na escola, né? Que são os dois principais ambientes, tá? Ou mesmo um ambiente de lazer, de socialização fora de casa. Como é que essa criança faz as suas interações, né? A capacidade dela entender regras, observar a modelagem, como funciona ali o ambiente, as pessoas, as crianças, né? Para poder responder de forma adequada ao ambiente, né? Conter aquelas suas emoções, né, e não extravasar, principalmente a sua habilidade de socialização, né, por mais que uma criança, por exemplo, que tem um transtorno, que seja uma criança muito bacana, uma criança até amável, tá, quando não tem nada que estresse ela começa a ter, sabe, nas interações com outras crianças, ela começa a ter tanto problema que muito provavelmente ela vai ser excluída por algum grupo de crianças, né? Então, enfim, ela não funciona da maneira que a gente espera de uma criança, né? E é totalmente diferente de uma birra, né? Se eu fosse definir um termo aí para birra, eu diria que é um comportamento explosivo por imaturidade de autorregulação. Poxa, o que eu quis dizer com isso? Bom, primeiro que é um comportamento, alguma coisa que você vê, né? E eu não estou falando transtorno, estou falando de anormalidade, né? É um comportamento explosivo, óbvio, a criança explode, se irrita, não se controla, né? E imaturidade porque ela está em desenvolvimento, né? Não dá para esperar uma criança que tenha os comportamentos de uma criança pequena, né? Os comportamentos de uma criança mais velhinha ou mesmo de um adulto, né? Essa autorregulação, o que quer dizer, significa que as estruturas cerebrais que nos ajudam a regular comportamento, né? Ajuda a gente a planejar, ajuda a gente a decidir, elas não estão prontas, tá? É como se as emoções ali, elas ficassem meio soltas, sem um contrapeso, tá? Dessas estruturas que moldam o comportamento, tá? Então, assim, isso é perfeitamente normal numa criança neurotípica, né? Então, assim, birra não é culpa de ninguém, tá? E outra coisa, birra não tem exclusividade de tipo de criança com ou sem transtorno. Birra pode acontecer sim no TOD, pode acontecer num TDAH, em criança no espectro autista, em crianças com deficiência intelectual, né? A birra em si,
ela é uma coisa natural da criança. Qual a diferença, então, que umas crianças têm mais ou menos? Bom, principalmente o fato vem da origem da criança, tá? Da sua própria biologia, do seu temperamento. Eu já falei num vídeo aqui sobre temperamento, né? Temperamento também pode ser entendido como se fosse uma assinatura que vem de berço ali, né? Vem de útero, na verdade, com um padrão de respostas emocionais que a gente chama de padrões mais dominantes, né? Claro que a criança, se ela nasce um pouco mais enérgica, né? Não significa que ela vai ficar assim o tempo todo, né? Mas a gente sabe que um temperamento que chama esforço de controle, tá? Que é a capacidade da criança se controlar, e essas crianças que têm baixo esforço de controle, elas vão fazer birras, tá? Mais intensas, vão ter mais dificuldade. Não é transtorno, tá? Não é transtorno ainda, mas os pais vão ter mais dificuldades, tá? Então, já respondendo a pergunta, birra não é por culpa dos pais. Eu vou explicar daqui a pouco quando a birra passa a ser um problema, e claro, não por culpa, mas por questões ligadas aos pais, né? E aos cuidadores, né? Então, veja, birra é um comportamento, né, natural de criança por questões de desenvolvimento, né? Transtorno tem áreas cerebrais comprometidas que não estão funcionando direito, né? E, obviamente, uma criança com um transtorno dessa natureza vai apresentar, dentre outras questões, birras mais frequentes, mais intensas, né? Essa eu acho que é a grande diferença entre os dois, tá? Uma coisa que ajuda a gente a suspeitar é uma questão da idade. A gente sabe que a birra começa em torno ali de 18 meses, 1 ano e meio, né? Tem seu pico ali, 2 anos, 2 a 3 anos é o pico da birra, né? A adolescência da infância, que a gente diz, né? Porque, primeiro que assim, a criança já desenvolveu autonomia, né? O que acontece com a criança com 1 ano e meio, né, para 2? Já está andando, né? Com 2 anos já está falando, ou pelo menos deveria estar falando, né? E ela quer explorar, ela vive num universo de aprendizado, tudo é novidade, ela quer explorar, ela é uma criança, ela quer ser agente modificadora do ambiente, né? Isso que eu digo, também tem um vídeo sobre agência, que é a capacidade, né, que a gente tem, ou a vontade que a gente tem de agir no ambiente. Então veja, se a criança tem um perfilzinho mais assim de dominância, né, ela obviamente ela vai lutar mais, né, para conseguir o que quer, e sem aquele freio, né, de controle. Ela pode ter essa birra um pouco mais intensa, né? Mas o fato começa ali em torno de 18 meses, 1 ano e meio, 2 a 3 anos é o pico, mas à medida que a criança vai crescendo, e ela está no seu 4º ano, tá? O 4º ano, a criança de 4 anos para 5, ali é o grande diferencial que começa a nos chamar a atenção, tá? Porque a criança nesse período, ela tem que melhorar essa birra, tá? Ela tem que melhorar pelo menos a frequência, vai ser muito menos frequentes, as explosões são menores, né? Porque ela tem que, uma criança típica, né? Ela vai desenvolver aquelas estruturas, né? E o principal ponto aí é a socialização, tá? A criança com 4 anos, ela já, se você perguntar, até 3 anos, né? Ela já tem um amigo preferido, ela já gosta de brincar de forma coletiva, né, juntinha, né, diferente de uma criança menorzinha, que pode até brincar com outras crianças, mas é tipo brincadeira paralela, né, cada um tá na sua ali, meio que junto, mas separado, né. Já com 4 anos, não. Ela se encanta com os coleguinhas, ela tem vontade de ver os coleguinhas, e essa criança, com esse desenvolvimento, enfim, ela vai parar de fazer birra, pelo menos vai diminuir bastante, né? Então o que significa? Significa que uma criança de 2 a 5 anos e que essa birra não esteja melhorando, às vezes até piorando, isso já é um alerta, né? Não para TOD, tá, pessoal? Mas para alguma coisa, alguma disfuncionalidade, tá? E pode até ser, tá, que essa criança esteja piorando ou não melhorando por uma questão familiar também, tá? A gente sabe que casais separados, alienação parental, enfim, são estresse pós-traumático, né? Você pode ser vítima de uma violência, algum abuso, e isso pode comprometer, sim, essa organização da criança. Mas o fato de 2 para 5 anos, tem que diminuir. Se não diminuir, acende ali uma luzinha amarela, vermelha, e a gente tem que investigar isso, né?
Bom, tem uma coisa que gera muita confusão, são naquelas crianças que persistem com birras, né? Mas na verdade não são tão severas assim a ponto da gente considerar um transtorno. E essa é a confusão danada que entre TOD e essas crianças que essas birras persistentes, né? Bom, isso tem participação de vocês, pais, participação dos cuidadores, não por culpa, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver, quer dificultar, quer atrapalhar a criança no seu desenvolvimento emocional. Mas a gente vive num mundo assim, né, bem tumultuado, né, a gente é bem ocupado e às vezes a gente acaba reforçando a birra sem querer, né? E o que é reforçar a birra? Então vamos lá. Birra é legítimo, tá? Não tem intencionalidade, tá? A criança, ela não tem aqueles recursos de áreas cerebrais para poder se controlar. Porém, à medida que a criança tem esses quadros de birras e ela vai conseguindo o que quer, aí é que está a questão, né? Isso é que é reforço positivo. Uma criança, por exemplo, a criança pede alguma coisa de forma até educada, né? Aí os pais falam não. Aí essa criança viu que não funciona, ela faz aquele berreiro danado e aí os pais cedem. Poxa, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que não adianta pedir nada educado. Ela aprendeu que o negócio é gritar, espernear, que ela consegue o que ela tem. E à medida que ela vai crescendo, sabe, essa birra que era antes uma questão de imaturidade, ela passa a ter um componente de intencionalidade, né, que a gente chama de comportamento, de condicionamento operante, né? Não é por manipulação, tá, pessoal? Vou explicar isso bem. A criança não tem capacidade, imagina uma criança, né, 5 anos ali, com capacidade de teoria da mente, de imaginar o que o outro está pensando, imaginar o que o outro pensa dela e poder bolar umas coisas maquiavélicas para os adultos fazer o que elas querem. Não, nenhuma criança dessa idade vai conseguir manipular. Nada mais é do que um reflexo, né? Um reflexo não, um condicionamento da criança por reforço positivo. Quer dizer, os pais querendo resolver logo aquele chororô, aquele berro, eles acabam cedendo, né? E assim a criança acaba aprendendo e aí ela começa a usar de intencionalidade. Aí você vai ver que nesses casos a criança a criança sem transtorno mesmo, né? Ela passa de 5, 6 anos, às vezes até com 7 e ainda está fazendo birra, né? Talvez até um pouco mais velha, gente. A gente não espera a criança de 7, 8 anos, 8 anos de maneira nenhuma, tá? Então a criança dá um salto ali com 8 anos. Mas se ela viveu sendo reforçada ou uma questão de superproteção, aí sim, pessoal, se a gente acrescentar isso, uma pitadinha daquela questão de temperamento, de esforço de controle, né, um pouco mais baixo, criança que já tem mais dificuldade de se controlar, pais assim que são mais um pouco indulgentes, né, e acabam cedendo muito. Poxa, essa criança vai começar a ter birras cada vez mais severas e aí já com intencionalidade, né? Intencionalidade. Essa é uma coisa que é muito comum e a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça, tá? Porque quem vai sofrer bastante são vocês, pais. E aí, voltando à questão, e aí também, assim, se a gente for falar do TOD, o TOD, ele não depende, tá? Desses reforços externos, tá? Não é porque os pais cedem que a criança vai virar TOD. Claro, se a criança tiver um transtorno, um TOD, e os pais também reforçarem, fica muito pior, né? Aí é por isso que as crianças que já têm transtornos, seja ela TOD, TDAH, espectro autista, deficiência intelectual, essas crianças já têm essas estruturas ali cerebrais um pouco comprometidas, né? Ou imaturas ainda, né? Não estão plenamente desenvolvidas. Então, assim, qualquer coisa que você faça para favorecer isso, como esse reforço, vai piorar e muito, né, a criança, mas não, o TOD não depende só disso, tá? Então, definitivamente, o TOD não é culpa dos pais, os pais têm responsabilidade na forma com que eles lidam, né, porque essa criança, dependendo do jeito que os pais lidam, ela pode melhorar ou piorar, né? Então, assim, não dá para chamar TOD como se fosse apenas uma série de birras sucessivas, né? Eu vou explicar num próximo vídeo aí, mais detalhadamente, que assim, o TOD não tem um monte de habilidades, tá? Que seriam necessárias, tá? Habilidade de regulação emocional, de comunicação assertiva, né? De se comunicar,
habilidade de flexibilidade, transição de tarefas, mudar de uma coisa para outra, mudar a forma de pensar de forma assim, imediata, né? Então são uma série de coisas que estão acontecendo ali que faz com que a criança, TOD, até tenha mais birras, né? Mas não dá para confundir o TOD com birra, né? Outra coisa é importante, tá? Como eu falei entre essa faixa de 2 a 5 anos que a gente deve observar, olha, a gente não precisa ter pressa para fazer diagnóstico, né? Às vezes tá tendo muito problema na escola, às vezes em casa, e chega aquela questão de, nossa, preciso de um diagnóstico, preciso de um relatório, preciso de um laudo. Olha, em criança não é muito bem assim, tá? Por quê? Porque como são vários fatores, a gente tem que avaliar como é que está a situação da família, como é que está a questão da disciplina inconsistente, tá? Eu vou falar disso depois também. Disciplina inconsistente é um dos principais fatores que faz uma criança TOD piorar e uma criança que não tem TOD piorar a sua obediência e cada vez ter birras mais graves por questão de inconsistência, né? Tem hora que pode, tem hora que não pode. Cada um fala uma coisa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Se tem avós e cuidadores falam completamente diferente. Tem dia que a mãe está mais tranquila e cede, tem dia que ela está mais nervosa e qualquer coisa às vezes xinga. Isso é tudo uma inconsistência, né? E não adianta brabeza, né? Eu sempre digo, né? Tem pais assim, recebo muitos, que às vezes gritam, até dão umas chineladas, umas palmadas ali, mas não vai funcionar. Se a disciplina é inconsistente, isso não vai funcionar, né? Isso é muito importante a gente saber disso. Então, resumindo, né, para finalizar, pessoal, a natureza ali da birra é de desenvolvimento típico de uma criança, tá? São aqueles eventos ali que ela vai manifestar ali com aquela emoção forte porque não tem estrutura de controle, né? Já o transtorno, o TOD, aquilo já está lá, né? Aquilo não vai amadurecer no tempo certo, aquilo vai gastar mais tempo, vai ter mais recurso e investimento, né, nessa criança, né? As crianças com birra neurotípicas, olha, uma série de abordagens essa criança acaba melhorando, tá? Tem pais que são mais enérgicos, a criança melhora. Tem pais que são mais tranquilos, a criança melhora do mesmo jeito, né? Então, assim, é tendência natural, salvo o contrário, quando aquele reforço positivo acontece de forma muito frequente ou disciplina inconsistente, tá? Aí as crianças, mesmo as que não têm, assim, um transtorno, elas vão tender a piorar essa birra, né? E já no TOD, né, o impacto é muito mais severo, né? E finalizando, pessoal, é isso. Eu acho que ficou bem claro pra gente, né? O que é birra, o que é TOD, qual a relação desses dois, né? Birra é um comportamento, né, que tende a ser transitório. TOD, né, como é um transtorno, existem áreas cerebrais que estão comprometidas. Mas mesmo a criança TOD, ela pode apresentar birra porque ela é uma criança, né? Aí a diferença é que essas birras serão muito mais frequentes por uma questão de dificuldade de regulação emocional. Pessoal, no próximo vídeo, então, eu vou falar especificamente sobre estratégias que a gente pode abordar tanto em crianças TOD como não TOD, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho ali para receber as notificações, tá? Um abraço, pessoal, até a próxima!